Aleluia. Santo, santo é o nome do nosso Senhor Jesus. Estamos juntos. Vamos nos achegar. Glória a Deus. Já estamos alguns irmãos chegando. Irmã Rosângela, paz do Senhor Jesus. Tairine, minha filha, paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Aleluia. Estamos juntos novamente. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Oséias, no capítulo 6. A palavra de Deus diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Néia, a paz do Senhor Jesus. Zé Maria, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Precisamos continuar firmes na presença de Deus. Precisamos continuar buscando cada dia mais a presença de Deus. Irmã Maristela, tia sua, paz do Senhor. Essa madrugada foi interessante. Eu acordei com o Senhor, o Espírito Santo falando no meu coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a madrugada toda no meu coração, o Senhor falando isso no meu coração. Madrugada toda eu dormindo e o Senhor ali falando no meu coração. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu levantei no meu horário de oração. Nós temos um relógio de oração 24 horas, né? A igreja de Mariana Torres tem um relógio de oração 24 horas aí. E no meu horário de oração eu levantei e o Senhor já estava me falando nesse versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né, irmãos? E nós precisamos, porque nós não conhecemos o Senhor ao todo. Nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. Nós precisamos buscar conhecer a Deus em todo o tempo. E como que nós vamos fazer isso? Estudando a palavra de Deus, buscando as escrituras de Deus, dia após dia, como nós estamos fazendo. Todo dia nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus para conhecer cada dia mais ao Senhor. Cada dia mais que a gente lê, porque a palavra de Deus é viva. Cada dia o Senhor fala conosco de uma forma diferente. Como ontem, aquela experiência que eu contei para os irmãos, eu tive ontem, aquela experiência que ele tocando. Hoje ele já não voltou. Ontem o Senhor falou comigo de uma forma diferente, daquele jeito, em Mateus ali. Quando eu vi aquele tocando, o Senhor falou comigo para não andar ansioso. E hoje o Senhor me fala, conheçamos e prossigamos a conhecer Ele. O Senhor quer falar conosco. Cada dia o Senhor tem algo para falar conosco. Nós precisamos conhecer aquilo que o Senhor quer para a gente, porque cada dia o Senhor quer nos falar de uma forma diferente. Nós podemos conhecer o Senhor todos os dias. É como um médico. O médico ele precisa estudar. Cada dia ele precisa estudar. Ele tem que procurar se especializar. Assim nós precisamos ser na presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós erramos, o povo erra por não conhecer as Escrituras. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Estamos aí estudando as cartas às igrejas. E olha quanta coisa que nós temos visto. Olha quantas coisas estão no meio de nós. E nós, nos assustamos. Quanto tempo nós temos caminhando?
Muitos estão aí há 20 anos, há 30 anos, e nós ainda, quando nós vemos o estudo, o pastor Sebastião está dando, outros pastores, quando a gente vê a palavra de Deus, que nós já conhecemos, a gente fica, meu Deus, Jesus, Senhor, tem misericórdia. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Porque o Senhor fala conosco em todo tempo. Então o Senhor, Ele nos revela, Ele se revela a nós em todo tempo. Então nós precisamos conhecer o Senhor em todo tempo nós precisamos estudar o Senhor. O Senhor nos dá a ferramenta, o Senhor nos mostra Ele, nos dá fonte para conhecer Ele mais e mais, de várias maneiras. O Senhor nos dá fontes para conhecer Ele através das nossas orações. Se nós clamarmos o Senhor, Ele vai nos fazer conhecer a Ele. Clame a mim e responder-te-ei, né? Coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Olha aí, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. Então nós precisamos, dia após dia, buscar conhecer o Senhor a mais, seja na oração, seja na palavra, né? É assim, nós precisamos. Seja na enfermidade, nós precisamos chegar mais através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, através... É assim, irmão, nós precisamos continuar, não podemos parar, nós precisamos buscar, precisamos todos os dias buscar ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E o Senhor, Ele faz esse chamado ao povo aqui, ao arrependimento. É um chamado ao arrependimento. Vinde e tornemos ao Senhor. Precisamos voltar a buscar a Ele. Conhecer e prosseguir. Conheçamos e prossigamos a conhecer. E o Espírito Santo ficou falando isso no meu coração a madrugada toda. E eu levantei no meu horário de oração e fui ali e busquei, Senhor, conheçamos e prossigamos a conhecer. Falei, Senhor, me perdoa se eu estou falhando, se eu preciso buscar mais, conhecer ao Senhor. Se eu estou buscando pouco, ainda é pouco, vamos buscar mais. O Senhor quer que busquemos a Ele mais. O Senhor, Ele quer se revelar mais a mim e a você. O Senhor, Ele quer se fazer conhecer mais. Não vamos conhecer o todo, porque Ele não vai se revelar o todo para a gente, só quando chegarmos lá na glória. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos prosseguir. Conheçamos e prossigamos. Olha, prossigamos. Temos que, sabe, é dia após dia. É a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos. Não podemos parar. Não desista. O Senhor tem coisa grande para mim e para você. O Senhor, Ele quer fazer mais e mais. Mas nós precisamos buscar ao Senhor. Continue. Prossiga. Porque o Senhor, Ele quer se revelar a mim e a você. Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por este amor, por mais uma vez, Senhor Deus, o Senhor, Papai amado, nos falar, nos mostrar, Senhor Deus, que nós somos importantes para o Senhor. Pai, porque o Senhor, Papai amado, só se revela, Senhor Deus amado, para aqueles, Papai amado, que o Senhor, que isso é importante para Ti. O Senhor se mostra, Senhor Deus, que somos importantes. Ah, Pai, muito obrigado, Deus amado e querido. Papai amado e querido, toma aí cada vida, Senhor Deus, que já entrou. Cada família, Senhor amado, que já está aí, Senhor amado, Pai. Se preparando, Deus, para prestar-lhe culto, Senhor Deus, de louvor e adoração. Obrigado pelas minhas amadas, Senhor, que já estiveram comigo, Senhor, na sala de oração, Deus. Mais uma vez eu entrego, Senhor, todos os pedidos, Senhor Deus, que foram feitos, Senhor amado, na Tua presença, Deus. Toma aí, Senhor amado, cada casa, Senhor, nesta hora, Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Papai amado. Toma, Senhor amado, já a vida do pastor Sebastião nas Tuas mãos, Papai amado e querido. Papai amado e querido, usa o Teu servo mais uma vez, com autoridade, Senhor, com unção e graça, Papai amado. Toma o nosso coração, toma a nossa mente cativa a Ti, tira todo o atrapalho, Senhor amado, Papai amado e querido,
que possa, Senhor Deus, querer, Senhor amado, se levantar, Papai amado, para tirar o nosso entendimento da Tua palavra que vai ser ministrada, Senhor. Recebe-nos, Senhor amado, na Tua presença, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, Senhor amado, a conhecer a Ti, Deus. Dai-nos força e ânimo, Senhor, para prosseguir, Senhor amado, em buscar a conhecer a esse Deus tão lindo e maravilhoso, tão poderoso. Ajuda-nos, Senhor Deus. É o que nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus com este hino que diz, é um hino tão antigo e conhecido, que diz, né? Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Amém? Vamos adorar, Thaís? Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Olha. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Conheçamos e prossigamos em conhecer a esse Deus que não nos deixa sozinho e sempre está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Sebastião. Queridos, graças a paz. Muito bom estarmos juntos novamente. Bom poder entrar na tua casa. Bom recebê-los na nossa casa também. E estamos aí caminhando para essa carta, a carta à Igreja de Sardes, do capítulo 3,
do livro de Apocalipse, o livro da Revelação, e diz assim, Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, estamos aí caminhando mais uma vez. Tivemos aí falando sobre a igreja de Éfeso, falando sobre a igreja de Esmirna, falamos sobre a igreja de Pérgamo, e agora nós chegamos na igreja de Sardes. Hoje, durante o dia, conversávamos, eu e a irmã Beth, acerca dessas cartas escritas às igrejas no Apocalipse. E uma coisa que ela colocou e apresentou é muito interessante, porque muitas pessoas, elas têm fugido, né, de ouvir estas palavras. Estão deixando de ouvir essas palavras e têm escolhido tipos de mensagem. Por quê? Porque eu, por exemplo, desde o início das primeiras cartas, eu posso dizer que eu sou confrontado quando eu me apresento como o leitor das cartas escritas às igrejas no Apocalipse. Eu vejo que as cartas, elas nos confrontam como igreja, como cristãos que somos, se estamos ou não caminhando da maneira que o Senhor assim quer, da maneira que o Senhor espera que a igreja caminhe e que o Senhor espera que nós, como igreja, também venhamos a caminhar. E a igreja de Sardes, ela é uma igreja que nos assusta a apresentação da carta a essa igreja. Quando o Senhor Jesus ele chega à igreja de Sardes, nós nos assustamos com a condição da igreja e nós podemos olhar para nós mesmos, para a nossa vida. Se a gente parar e pensar acerca da questão do estudo das cartas por eras, esta igreja seria a igreja da Reforma, a igreja que está naquele período de 1517 a 1730. E esse período é um período assim muito perigoso para a igreja, porque é um período de transição, é um período de mudança. E nesse período ele começa com muito gás, muita energia, aquela busca desenfreada de santidade, mas logo depois a igreja ela começa a decair novamente e começa a viver numa questão de muita aparência e de pouca santidade. Tem uma frase que eu tirei de um dos comentários, eu não lembro qual, que diz assim: a reputação é a fama de uma pessoa, o que os outros acham que ela é. O caráter é a essência real da pessoa, o que ela realmente é. E ele estava se direcionando à igreja em Sardes, porque começa com a apresentação do Senhor, onde ele se apresenta com os 7 Espíritos. Mas é bom a gente conhecer um pouco acerca dessa igreja. A igreja de Sardes, lá havia uma adoração a uma deusa chamada Cibele. Cibele era adorada, ou a antiga Ártemis. Então, ela havia uma adoração, ela era a deusa da cultura, era a deusa da vida. Então, o povo ali adorava a Cibele.
A cidade de Sardes, ela era localizada em um penhasco, cerca de 300 a 500 metros de altura. E ela era totalmente protegida. E os seus moradores, ali, eles achavam que essa cidade, ela jamais poderia ser invadida. Que ela era uma cidade fortificada ao ponto deles se acharem inatingíveis. Mas depois nós vamos entender o porquê que o Senhor, ele fala da vigilância. E nós começamos a carta com a apresentação. E o Senhor se apresenta assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ele começa na apresentação. E ele começa se apresentando como os 7 Espíritos de Deus. E é interessante a gente parar e pensar acerca do 7. Porque o 7 é um número, dentro da numerologia bíblica, é um número que ele representa a perfeição. Ele representa aquilo que está completo, aquilo que chegou ao seu final. Por exemplo, e Deus criou a terra em 6 dias e no 7º descansou. O vosso 7º dia, o sábado, será para descanso. Então, o 7, ele tem uma apresentação bíblica como algo que se completou, algo que chegou ao seu final. O 7, aqui ele fala dos 7 Espíritos e ele fala das 7 estrelas. Já aprendemos no início que o mistério das igrejas, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas, que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Aqui ele está apresentando aquele que tem na mão os pastores das igrejas, aquele que tem na mão os líderes das igrejas. E ele também, ele apresenta como os 7 Espíritos de Deus. Quando nós pegamos e vamos a Apocalipse, se você puder acompanhar conosco, no capítulo 4, versículo de número 5, ele diz assim, pode ler para mim, irmã Beth, por favor? Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. 4, 5. Isso. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, do trono ardem 7, que são 7 Espíritos de Deus. No capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 6, também diz assim: então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, e tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E nos chama a atenção uma coisa, dentro dessa simbologia dos 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos de Deus que estão sobre a terra. Ele denota a onipresença de Deus. Um Deus que está presente em todos os cantos da terra. Mas ele representa também a onisciência de Deus. Um Deus que sabe de todas as coisas. E aí eu quero trazer aquela frase do início, que a reputação. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha uma reputação. Ela tinha uma reputação de ser uma ótima igreja. Ela tinha uma reputação de ser uma boa igreja, uma igreja firmada, uma igreja fortalecida. Mas essa era a reputação. Essa era o que os outros achavam de Sardes. E a igreja de Sardes, ela caminhava pelo mesmo erro da sua cidade. Porque a cidade de Sardes, ela vivia das glórias passadas. Ela vivia daquilo que já havia acontecido. E isso nos chama a atenção, irmãos. Quantos de nós, às vezes, estamos vivendo daquilo que é passado, daquilo que já se foi, daquilo que já está enterrado. Não temos experiências novas com o Senhor. Não temos
coisas novas, novidade de vida, algo novo a transmitir, a falar, a contar. Estamos vivendo da glória passada, a cidade estava vivendo assim. Era uma igreja que aparentemente estava viva, mas ela estava morta. É interessante que já vem logo um chamado de atenção, logo no primeiro versículo. Ele se apresenta e chama a atenção da igreja. Olha, parece estar viva, mas está morta. Amados, quantos cristãos estão vivendo como a igreja de Sardes? Quantos acham que Deus, ele tem uma reputação de ser homem de Deus, de ser mulher de Deus, de ser bom obreiro, de ser isso, mas só que é só a reputação. Mas os olhos de Deus estão sobre todas as coisas, está sobre toda a terra. E quando nós olhamos aqui, não há nada que se possa esconder do olhar de Deus. É Deus Santo. E a igreja estava ali. Ela tinha uma reputação, mas ela não tinha um caráter. Então, uma igreja que ele começa dizendo assim: tens nome de que vives e está morto. Como eu disse, a carta às igrejas do Apocalipse, ela nos confronta, irmão. Essa carta, principalmente a Sardes, Deus chama essa igreja: ei, reaviva, traz vida de novo. É uma igreja que estava morta, uma igreja que aparentava ser alguma coisa. E muitas pessoas, como eu falei aqui, elas não querem participar de estudos como esse. Por quê? Porque nós somos confrontados a olhar dentro de nós. E quando nós olhamos o versículo primeiro, já nos faz uma avaliação: como eu estou. Não é como as pessoas nos veem, mas é como Deus, ele olha para cada um de nós, irmãos. Porque muitos de nós estamos transmitindo para os outros uma falsa verdade, uma falsa apresentação, que não é o verdadeiro homem ou mulher de Deus que somos. Porque estamos às vezes fracos, porque às vezes estamos abatidos, porque em momentos da nossa vida nós conhecemos a Deus, mas nós deixamos de prosseguir nesse conhecimento a Deus. E essas coisas que são trazidas para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, nos faz pensar: será que eu só aparento estar vivo? Ou será que eu estou vivo verdadeiramente? Será que eu estou recheado do poder de Deus? Será que eu estou cheio do Espírito Santo? Será que eu posso declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Mas quando eu declarar, que não seja algo da boca para fora? Será que quando eu levar uma palavra para alguém, a minha palavra ou a palavra de Deus que habita em mim, ela pode produzir vida em alguém, porque eu também estou vivo? Porque há muitos cristãos, queridos, que até parecem estar vivos, mas que estão mortos. Tem pessoas que te mandam mensagens evangelísticas, mensagens de consolo, mas aquelas mensagens que são mandadas, que são entregues, há momentos que aquela mensagem ela é somente algo para aparecer, para mostrar para os outros: olha, eu sou crente, olha, eu sou espiritual, olha, mas no fundo, está morto. E tem muitos vivendo situações assim. E a primeira coisa que ele traz é essa apresentação. E na apresentação a gente já tira uma lição para a nossa vida. Nada podemos esconder de Deus. Nada pode ser escondido de Deus. Porque Deus, ele vê todas as coisas. Além de ver todas as coisas, Deus prescuta o nosso coração. Ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe o que vamos falar até mesmo antes da palavra sair da nossa boca. É verdade. E essa igreja, uma igreja vivendo de aparência. Parece estar viva, mas está
morto. Oh, Jesus. E aí acontece algo muito interessante. Por quê? Nas cartas anteriores, o Senhor se apresentava à igreja e logo em seguida ele trazia o quê? Um elogio. As outras cartas têm isso. A carta à igreja de Sardes nos surpreende, sabe por quê? Porque não há elogios para esta igreja. Não há de que o Senhor fala assim, olha, vocês estão muito bem nessa área. Não, não tem. Se você olhar, voltar um pouquinho, você vai ver a igreja de Esmirna. Deus fala assim, ó, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Quando ele vai à igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então Deus, ele traz assim, quando ele vai a Pérgamo, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Quando ele vai à igreja de Tiatira, conheço as tuas obras, o teu amor. Então você vê que as outras igrejas, todas elas, o Senhor as elogia antes da repreensão. Infelizmente, na igreja de Sardes, não havia elogios nos quais o Senhor direcionaria aquela igreja. Mas o Senhor, ele já começa trazendo a eles um alerta. E o Senhor fala assim no versículo 2, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Queridos, olha que coisa séria. Olha que coisa assustadora, né? É verdade. É algo assustador. É, Deus. Você pegar e Deus falar assim, ó, ser vigilante. Oh, Jesus. Tenta consolidar. Olha, não deixa perder tudo, não. Porque a maioria já foi, mas não deixa perder tudo. Não deixa tudo embora, não. E é interessante isso, irmãos, porque a Bíblia, em todo tempo, ela nos chama à vigilância. A Bíblia, ela nos orienta que nós devemos estar vigilantes em tudo. Se nós pegarmos no livro de Mateus, quando Jesus ele vai ao Getsêmani, ele chama a atenção dos discípulos. Se a gente pegar 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele fala também em que nós devemos vigiar. Então, nesse alerta, ele diz assim, ó, ser vigilante. A falta de vigilância que levou a cidade a ser tomada 3 vezes. Era o que acontecia. As cartas, elas sempre refletem a condição da cidade. A cidade de Sardes, por ser construída em um penhasco, e ela está edificada, o que eles faziam? Ninguém podia tomar. Só que chega um momento, deixa eu ver a data que eu anotei, 546 antes de Cristo, o imperador persa Ciro, ele faz um cerco, Mabete. Cerca a cidade durante 14 dias. E não tinha como entrar na cidade. E a cidade, eles eram tão confiantes que eles não estavam nem aí. Só que um soldado de Ciro, ele estava atento, ele olhou lá e ele viu um soldado de Sardes descer pelo penhasco. Sabe o que ele fez? Pelo local que esse soldado desceu, esse soldado persa subiu. Quando chegou lá, todos estavam dormindo. E o que ele fez? Abriu os portões. E o rei Ciro, em 546, entrou dentro daquela cidade e conquistou a cidade de Sardes. Meu Deus. Por quê? Porque estavam dormindo. Aí me chama a atenção a Mateus capítulo 26. Abra comigo, por favor. Mateus capítulo 26. No versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eles são chamados à vigilância. Estavam dormindo. Sabe o que é triste em tudo isso?
é não aprender com os próprios erros. Porque no ano de 334 foram invadidos novamente por Alexandre o Grande. E em 314, mais uma vez, por Antíoco o Grande, o Fenício. Olha que coisa triste. Erraram e permaneceram. Sabe o que eu achei interessante? Porque o que me chama a atenção? Jesus, quando leva os discípulos para o Monte das Oliveiras, quantas vezes Jesus vai e volta e eles estão dormindo? 3 vezes eles estavam dormindo. Jesus foi orar, voltou, eles estavam dormindo. Foi orar, voltou, eles estavam dormindo. Faltou vigilância. Será que não podem vigiar, se não 1 hora comigo? Então, falta do se guardar, a falta dessa vigilância, ela trouxe a esse povo essa consequência de serem derrotados. A igreja de Sardes era uma igreja que faltava vigilância. E o Senhor chama a atenção: ei, vigia, toma cuidado. Amados, olha para a nossa vida. Nós, como cristãos, a necessidade de vigilância. Como nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Pastor, mas não é desse jeito. É desse jeito para pior. Porque Pedro, ele nos chama atenção em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrios e vigilante. O diabo, vosso adversário, está em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Se a gente não for vigilante, a gente cai, irmão. Se a gente não for vigilante, o inimigo, ele nos traga, ele nos derruba. Então, a igreja de Sardes, ela não tinha vigilância, ela não tinha cuidado. E por não cuidar, a igreja vivia esse tempo de angústia, esse tempo de aflição, esse tempo de sofrimento. Uma igreja que Deus não fez a ela nenhum elogio. Jesus não teceu um elogio. A todas as outras eu conheço as tuas obras. E eu paro e eu penso, meu Deus, em que será que eu estou agradando a Deus? Porque a gente sempre pensa naquilo que nós desagradamos a Deus. Isso nós sabemos bem. Todos nós sabemos naquilo que nós erramos. Da maneira que nós falhamos, pecamos e que não agradamos o Espírito. Mas se fazer um elogio para você hoje, se Jesus tivesse de fazer um elogio para mim hoje, você teria capacidade de apontar qual seria esse elogio? Então é algo que a gente precisa parar e analisar. Sede vigilante. E ele chama, olha, vigia, para não se perder o resto. Queridos, é um chamado para nós e eu quero trazer para mim e para a sua vida. É ele falando comigo, é ele falando com você. Se em algum momento, alguma direção da minha vida eu estou caminhando para um lugar errado, o Senhor, ele me chama hoje, chama você hoje, ei, volta para o caminho, para que não se perca o resto. Ainda há tempo. Essa carta é um convite ao arrependimento, é um convite a receber de novo um avivamento, de ser reavivado pelo Senhor, de ter a tua vida espiritual restaurada por Deus. E ele chama, olha, não deixa o resto se perder. Já perdeu muita coisa, querido. Não deixe o resto se perder, ser vigilante. E é interessante que ele continua, e quando no versículo 3 ele fala assim, ó, lembra-te, pois, do que tens recebido, e convido a guardar, guarda-o e arrepende, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que horas eu virei. Se a gente pegar o capítulo 24 de Mateus, capítulo 25 de Mateus, nós pegamos a parábola das virgens, onde elas estão ali meio que distraídas, né? Estão meio que desatentas. 5 estavam prontas e 5 ainda estavam se aprontando. É interessante que o texto diz que todas elas tinham azeite, mas uma delas tem reserva.
E é interessante, eu gosto de um texto muito, eu gosto muito da história do rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele faz uma das orações mais rápidas da Bíblia. E o rei Ezequias, ele faz essa oração a partir do momento que o profeta entra na casa dele, o profeta Isaías, entra na casa dele e chega para ele e fala assim: olha, põe a tua casa em ordem, morrerás e não viverás. O profeta virou as costas, foi saindo, Ezequias deitado na cama, virou o rosto pela parede e fez assim: lembra-te, Senhor, que tenho andado diante de ti com inteireza de coração. Havia reservas. Essa igreja, ela é chamada a lembrar do teor do Evangelho, do que é o Evangelho verdadeiro, do que é o Evangelho real. Foi chamada a lembrar do amor de Deus para com eles. Foi chamada a lembrar da salvação que lhes foi entregue. Amados, nós, por momentos, nós abrimos mão daquilo que o Senhor, ele já nos concedeu. Nós abrimos mão daquilo que o Senhor, ele tem para a minha vida e para a sua vida. Quando nós olhamos aqui, ele diz: olha, lembra-te. Amados, o que você tem para lembrar do Senhor nessa noite? O que nós temos para lembrar do Senhor, que nos mantém firme, que nos mantém firmados no Senhor, que nos faz seguir esse Evangelho? Olha, lembra da palavra que é pregada, lembra daquilo que entra no teu coração. Porque a palavra, irmãos, não é só ouvir. Eu preciso ouvir e guardar. Porque quando eu ouço e guardo, eu ponho em prática. Quando eu só escuto, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando eu ouço a palavra e guardo no meu coração, a partir desse momento eu coloco essa palavra em prática. O salmista, no Salmo de número 119, versículo 11, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então eu ouço a palavra, eu guardo ela no meu coração, e a partir do momento eu coloco ela em prática, porque eu tenho um depósito, eu tenho algo guardado, algo reservado no meu coração, para que Deus, ele seja glorificado através da minha vida. Não é uma vida, um viver, não é somente ouvir, é guardar. Não é aquilo que entra por aqui e sai por lá, não. Eu ouço a palavra, guardo no meu coração e a ponho em prática. O Senhor Jesus, ele fala para os discípulos que eles serão conhecidos como discípulos se obedecerem à palavra. Se seguir aquilo. Uma igreja que se esqueceu, que deixou passar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que me faz entender, irmão Beth? Me faz entender que o pastor daquela igreja, ele pregava. Que ele falava as verdades do Evangelho. Mas a igreja, ela não obedecia. Os irmãos, eles não obedeciam porque eles não vigiavam. Eles não tinham cuidado. E quando Pedro ele diz: olha, sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, está ao derredor. Se eu só ouço a palavra e não guardo, eu não estou atento a essas coisas. Aquilo que está acontecendo ao meu derredor. Aí o inimigo vem e traga. E ele diz assim, ó: porque o Senhor virá como ladrão. Não vai ser avisado, irmãos. Mateus no capítulo 24, Jesus ele faz um alerta para esse povo. Enquanto ele pregava ali o sermão profético, Jesus ele fala do cuidado que a gente precisa ter. Mateus capítulo 24, versículo de número 42. Jesus ele fala assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então aqui ele chama a atenção da gente. Não é vigiar durante um tempo, não é vigiar durante um momento, é vigilância em todo o tempo. Paulo, quando escreve aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele fala assim: orai sem cessar. Quando nós vamos a Mateus 26, 41, o vigiar vem primeiro que orar. Vigia e ora. Vigia e ora. Não é ora e vigia, é vigia e ora. A vigilância é constante, irmãos, porque vai chegar a hora que o nosso Senhor ele vai voltar. No capítulo 16 do livro de Apocalipse, no versículo de número 15, diz assim: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Olha só, mais um chamado: eis que venho como um ladrão. Há uma necessidade de vigilância. Precisamos vigiar o tempo inteiro, irmãos. Um pouquinho que a gente abre mão, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O futuro não pertence a nós. E por isso eu preciso estar bem agora. Não posso viver de glórias passadas, mas eu tenho que viver o momento hoje, sabendo que há um Deus Todo-Poderoso e que me alerta. E eles foram alertados: olha, vigia, porque vai chegar o momento. Então, a primeira coisa é o Deus que olha todas as coisas. Observa tudo. Deus está vendo todas as coisas, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A segunda coisa que nós temos aí: vigilância. Tome cuidado, queridos, para que ninguém roube a tua coroa. Tome cuidado para que você não perca a sua bênção, aquilo que Deus ele tem guardado. E logo depois, ele nos chama a uma promessa. E é interessante quando ele fala de promessa nesse texto, porque ele fala assim: tens contudo em Sardes umas poucas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe o que eu achei interessante dessa promessa, irmã Beth? Não é uma promessa para a igreja. Não é uma promessa para a igreja. Quando a gente fala em igreja, a gente fala em todo. Tem gente ali que o Senhor não estava nem contando o arrependimento. Não era uma igreja para um todo. Era uma promessa para alguns. Porque se você ler o texto, vai ser: o vencedor será vestido assim. Tens contudo em Sardes umas poucas. Era uma promessa para poucas pessoas. E eu fiquei pesquisando acerca dessa promessa para poucos. Você está num lugar como esses estavam ali, com tantas pessoas, e você vê que a pessoa que está do teu lado, as obras que elas praticam, já vão levá-las à condenação. Porque quando nós olhamos a igreja de Sardes, ela nos dá a entender que não era uma igreja sem obras. Não era uma igreja que não tinha obras, elas tinham obras. Só que aquelas pessoas que faziam a obra não faziam para a glória de Deus. É como se eu estiver na igreja e eu vou ao culto para agradar o meu pastor. Eu canto para agradar a irmã Beth. Eu faço isso para agradar outra pessoa. E eu deixo de levar a minha adoração e o meu serviço para Deus.
Eu faço a obra para a igreja e não faço a obra para Deus. Então era uma igreja que tinha obras. Ela mantinha o seu funcionamento, entre aspas, normal. Porque no primeiro versículo o Senhor ele diz assim, olha, parece que está viva, mas está morta. Então quer dizer, alguma coisa ela fazia. Tinha uma aparência, mas não era algo real. E ele faz um alerta, sabe o que eu achei interessante? Porque ele diz assim, umas poucas pessoas. Você sabe qual alerta que ele faz aqui? É que a salvação, irmãos, ela é individual. A salvação ela é individual. Cada um precisa cuidar da sua. Mesmo numa igreja totalmente contaminada, ainda havia salvos, meu velho. Numa igreja totalmente desprezada, ainda havia salvos. Numa igreja cheia de erros, ainda havia salvos. Olha só o que diz em Apocalipse 22, no versículo 12. Diz assim, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. A salvação, ela é pessoal e individual. Cada um é responsável pela sua salvação. Quando você vai em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, Paulo diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ninguém entra de carona na salvação do outro, irmãos. Você é responsável. Você pode viver no meio de um monte de pecadores. Você pode garantir a tua salvação. Você pode estar no meio do poço de lama, mas você pode se manter salvo. É quando nós olhamos essa visão, uma ilustração muito interessante que fala da garça. A garça ela anda no meio do brejo, ela anda no meio da sujeira, mas as suas penas permanecem brancas. Nós estamos nesse mundo de pecado, nesse mundo de destruição, mas as nossas vestes precisam continuar brancas. Porque nós somos responsáveis pela nossa salvação. Não por mérito nosso, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E no meio dessa igreja pecadora, havia ali pessoas que mantinham as vestes brancas. Sabe, queridos, e quando fala assim sobre essas vestes brancas, abre Apocalipse, versículo 19, olha que coisa linda. Capítulo 19, versículo de número 8. Aleluia. Pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, aleluia, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mesmo em meio a essa igreja pecadora, mesmo em meio a essa igreja falha, haviam justos, pessoas justificadas. Mas justificadas aonde? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2. No versículo 6, ele diz assim, e justamente com eles nos ressuscitou e fez assentar nas regiões, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade por conosco em Cristo. Porque pela graça sois mediante a fé, e isso não vem de nós,
de vós é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Boas obras. Glória a Deus. O que nos torna dignos, irmãos? O Aleluia. sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pela graça de Deus. E alguns ali nessa igreja estavam sendo alcançados pela graça de Deus. E esse ser alcançado pela graça de Deus vem para eles junto com a promessa: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Olha só que interessante. Livro da vida. Êxodo, capítulo de número 32. Livro de Êxodo, capítulo 32. E a gente fica assim, quando a pessoa aceita Jesus e a gente ora: Deus, que o nome dela seja escrito no livro da vida, que o Senhor jamais apague o nome dela. E a gente coloca, porque a gente crê, a gente sabe, está na palavra de Deus, que é necessário ter o nome no livro da vida. O nome escrito ali, queridos, garantia de entrada nesse céu de glória. 32, versículo de número 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O texto de Êxodo 32, ele estava falando do povo de Israel. Ele estava falando da idolatria. Estava falando do pecado do povo contra Moisés. Mas o pecado não risca só aquele povo. Risca todos nós, irmãos, do livro da vida. Por isso que nós precisamos andar em santidade. Por isso que 1 Pedro diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O pecado atrapalha a nossa caminhada. E falando em livro da vida, no Salmo 69, no versículo de número 28, Salmo de número 69, versículo 28, o salmista, Salmo 69, versículo de número 28, o salmista diz assim: sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Aqui Davi falando dos pecadores. Sejam riscados. E quando você vai a Apocalipse 20, no versículo de número 12, Apocalipse capítulo 20, no versículo de número 12, ele diz assim: vi também os mortos, os grandes e o pequeno, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achavam escrito nos livros. É preciso estar com o nome escrito no livro da vida. É um presente. Deus Santo. É um galardão. Aleluia. Aos salvos. Oh, Deus Santo. É algo que Deus nos dá. E Deus, ele fala mais: confessarei diante do meu Pai. Que lindo, né? Glória a Deus. Aleluia. Jesus olhar para ele e falar assim: não, Pai, esse aqui é fiel. Jesus. Essa aqui, deixa entrar. Esse aqui, eu não conheço. Quando você vai em Mateus capítulo 10, no versículo de número 32, Mateus 10, 32,
ele diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai que está nos céus. E quando nós olhamos tudo isso que nós estudamos hoje, sobre a igreja de Sardes, Deus Santo. sobre a condição dessa igreja, Oh, Jesus. precisamos olhar para dentro de nós. É verdade, Deus. Em que condição nós nos encontramos? Papai. Qual a posição Deus que nós tomamos? Será que, como eles, parecemos estar vivos, mas estamos mortos? Oh, Jesus. Como eu disse, as cartas são um confronto. Papai. Mas Deus, nessa noite, oh, Jesus, Ele chama você. Sim, Deus. E Ele chama a mim para uma novidade de vida. Uma novidade de vida. Uma vida diferente em Cristo Jesus. É um tempo de reavivamento, irmãos. É um tempo de voltar para a presença do Senhor. Deus. É um tempo onde precisamos ter as nossas vestes lavada no sangue do Cordeiro, purificada no amor de Deus pela nossa vida. Jesus. Então, se você quer está vivendo um evangelho de superficialidade, aonde até parece ser crente, até parece ser cristão, mas não é. Vigie, fique atento, porque a hora que nós estamos agora é uma hora de mudança. Oh, aleluia. É tempo de mudar, queridos. Deus. É tempo de fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Embate. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, aleluia. Aleluia. Conhecemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Senhor. Aleluia. Aí nós entendemos o porquê o Senhor nos manda, né? Em prosseguir a conhecer Ele. Porque nós não sabemos, nós não conhecemos, nós achamos que conhecemos, mas quando nós ouvimos uma palavra assim, porque nós precisamos voltar, nós precisamos olhar, nós precisamos olhar para dentro de nós precisamos ver aquilo que está errado, irmãos. É sério o que está acontecendo, é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender. Eu quero estar com as minhas vestiduras limpas. Eu quero ter o meu nome lá escrito no livro da vida. Eu quero estar. Eu quero ter a minha pedrinha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vinde. Voltemos ao Senhor. O Senhor nos chama. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Em nome de Jesus, irmãos. O Senhor chama a sua igreja ao arrependimento. O Senhor chama a sua igreja ao conserto. O Senhor chama. É hora de voltarmos. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez, Senhor Deus, nesta noite, Papai amado querido. Papai amado. Queremos, Senhor amado, te pedir, Senhor Deus. Perdoa, Senhor amado. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa, Senhor amado. Os erros, Senhor amado, que temos cometido, Senhor. Perdoa, Senhor amado, os nossos pecados, Senhor Deus, Pai. Deus amado querido. Perdoa, Senhor amado, os pecados costumeiros, Senhor Deus. Aquele, Senhor amado, que nós, Senhor amado, achamos, Senhor amado, que, Papai amado, não tem nada a ver como nós costumamos dizer, Pai. Papai amado, que já, Senhor amado, está tão, Papai amado, impregnado, Senhor. Que já acostumamos tanto, Senhor amado. Que já nem, Senhor amado, sentimos, Senhor amado. Costumamos fazer. Pai, perdoa. Perdoa-nos, Senhor Deus.
Ensina-nos, Senhor, Sim, Pai. sim. Novamente, precisamos aprender novamente, Aleluia, Deus. Deus. Precisamos, Senhor amado, Oh, buscar, Senhor amado, a Ti. Com mais, Aleluia. Senhor amado, intensidade, Senhor Amém, Deus. Com mais seriedade, Oh, Senhor Deus. Deus. Precisamos, Senhor. A tua igreja, Senhor amado, precisa, Senhor amado, buscar, Senhor Amém, amado, a Deus. tua presença, É Pai. verdade, Deus. Com seriedade, Amém, Deus Deus. amado. Ah, papai amado, querido, olha para Aleluia. nós. Olha sim, Deus. Deus amado, em nome de Jesus, Muda a Pai. nossa história. Arranca, Muda o nosso Senhor quadro, amado. Deus. Tira, Senhor amado, o pecado do meio da tua casa, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Limpa, Senhor amado, a tua igreja nesta terra, Oh, Pai. Em Deus. nome de Jesus, Aleluia. Pai. Ah, Deus, limpa aí a tua noiva. Amém, Ah, Deus. papai amado e Limpa a querido, em igreja, nome Deus. de Jesus. É o que Faz nós o teu milagre, clamamos, Deus. Senhor amado, nesta hora, papai Amém, amado e Deus. querido. Ser com cada um, Pai. Vamos Toma pedir cada de oração, família, Deus. Pai. Cada família, Pai. Cada família, Oh, Deus. Deus. Pai, Cada converte, pedido, Senhor Deus. amado, o coração, Senhor amado, do teu povo, Pai. Amém, Deus. Deus, toma aí os pedidos de oração que Toma chegou nas até tuas nós, mãos, Senhor Deus. amado, Pai. Pedidos, Visita aí, Senhor Deus, as amado, casas, papai famílias, amado, de Deus. conversão. Faz Toma o os teu corações de milagre, Deus. pedra Em nesta nome de noite, Jesus, Pai. transforma Porque o todo Senhor é coração um de pedra. Deus, Senhor amado, que Aleluia. transforma o coração de pedra em coração de carne, Aleluia, Deus amado Deus. e querido. Papai amado, que haja Amém, conversão, Senhor amado, no meio dessas famílias Amém, aí. Deus. Deus, converte, Senhor amado, porque só o Senhor, papai amado, converte, Senhor Aleluia. amado, o homem, Senhor amado, a ti, Pai. Amém. Muda, Senhor amado, papai amado, esses conceitos, Amém. esses valores errados, Em nome de papai Jesus, amado, essa visão, Senhor amado, errada, Senhor Deus. amado. Vai Papai embora. amado, convence, Senhor amado, teu papai milagre, amado, a esses homens, essas mulheres, Amém, esses Deus. filhos, essas esposas, esses maridos, Senhor amado. Faça-os entender, Senhor Amém, amado, que Deus. só o Senhor, Amém. papai amado, pode, Senhor amado, trazer, Senhor amado, a salvação. Amém, Deus. Nesta noite, Pai, Amém. que a salvação entre, Senhor amado, Em nome nos de lares, Jesus, Pai. papai amado, em nome de Jesus. Papai amado, que, Senhor amado, a Isso. cura entre, Senhor amado, nos lares, Amém, papai Deus. amado, nesta noite. Papai amado, que o Senhor possa entrar, Senhor amado, papai amado, abrindo portas Em de nome de emprego Jesus, nesta Deus. noite, Dá Senhor vitória, amado, Deus, para Jesus. essas vidas aí que estão Amém, precisando. Papai amado, que a tua resposta, Senhor amado, Aleluia. papai amado, para aqueles que estão esperando aí, Senhor, daqueles processos, Senhor amado, papai amado, Deus amado, possa chegar, Senhor amado, para essas vidas, Amém, papai Deus. amado, porque Tu és o Deus do impossível, Aleluia. Pai. Tu faz, Senhor amado, as Tuas maravilhas, Aleluia. papai amado, no meio, Senhor amado, deste, Senhor amado, Amém, dessa Deus. situação, papai Dá amado. vitória. Deus, Tu és o Deus do impossível. Aleluia. Tu faz, Senhor amado, Tu abre portas, Senhor Amém, amado, Deus. neste, Senhor amado, momento onde tudo Em está nome de fechado. Jesus. Porque nós temos visto o Senhor, Senhor amado, nome fazer de isso, Jesus. Senhor Deus, neste momento, Pai. Tu és o Deus que tem aberto porta de emprego, papai. Neste momento onde tudo está fechado, o Senhor tem feito maravilha no meio de Amém. nós, Pai. Por isso, Deus, toma aí esses pedidos. Restaura os casamentos, Senhor. Restaura, Senhor. As alianças, Senhor amado. Deus. Pai, restaura, Fica lá, Pai. Deus. Toma aí essas vidas, papai. Faz Aonde o o teu inimigo milagre. tem agido, Pai, no meio das famílias. Restaura a confiança. Amém. Restaura a amizade. Amém. O respeito, papai. Em nome de Restaura, Senhor amado, a união. Restaura, Senhor amado, papai amado, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Deus da família. O Amém. Senhor é o Deus, Senhor amado, papai amado desta terra. Em nome de Jesus, Pai. Toma a nossa, Senhor amado, cidade em Tuas mãos. Sim. Toma, Senhor, a cada cidade, a cada estado, papai Amém, amado, Deus. em Toma Tuas nosso mãos. governo, Pai, toma o Deus. governo, Pai. Toma o nosso presidente, Toma os nossas governadores, mãos. papai Abençoa, amado, em Deus. Tuas mãos, os prefeitos, Pai. Toma os deputados, Pai, os Abençoa. juízes, Pai, em Tuas Abençoa, mãos. Senhor. Toma todas as autoridades, Pai. Toma os médicos, Amém, papai Deus. amado. Toma todo, Senhor amado, a área da saúde, papai Em nome amado, de em Tuas Jesus, mãos. Pai, em nome de Jesus, papai amado, dai condições, Pai. Amém, Dai, Deus. Senhor amado, papai amado, material para Amém. os hospitais poder trabalhar. Glória Abre, a Deus. Senhor amado, leitos, Pai. Pai, Em entra nome com a de tua Jesus. providência nesta terra. É o que nós te pedimos. Ser com os nossos missionários, Amém, papai Deus. amado. Ser aí com todo o teu povo, Amém, papai Deus. amado, nesta terra. Dai-nos condições, ajuda-nos, Pai. Abre o nosso Aleluia. entendimento. Dai-nos, Senhor amado, sabedoria. Amém, Dai-nos Deus. unção. Dai-nos, Senhor, mais de ti, Senhor. Verdade, É o que nós Deus. te pedimos, Pai. Dá-nos uma noite de paz. Amém, Deus. Tranquila, Senhor.
Senhor. Sê conosco, aqueles que vão virar a noite trabalhando, guarda, livra de todo Amém. o mal, Senhor Deus. Protege-nos, Senhor Aleluia. Deus. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos mais uma vez, Pai. Perdoa-nos, ajuda-nos, Pai. Porque nós queremos, Senhor amado, morar contigo, Amém, Senhor Deus. Deus. Livra-nos de todo o mal e dai-nos a tua bênção, Amém. em nome de Jesus. Amém, queridos? No domingo pela manhã nós retornamos, damos continuidade, né, ao estudo, estaremos falando da igreja Sim. Filadélfia, tá bom? Estende as suas mãos, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, igreja, seja comigo, igreja, e com toda a igreja espalhada pela face da terra. E a igreja diz: Amém. Este Não é outro lugar senão a casa de Deus. Que Deus Glória a abençoe. Deus. Uma boa noite, um bom final de Deus semana. abençoe. Até domingo, em nome de Jesus.